A surpresa que deixou o milionário descontente ao descobrir o segredo da mendiga negra. Victor sempre foi um homem de negócios de sucesso, um milionário que vivia no topo de um dos prédios mais altos da cidade. Todo dia ele acordava com uma vista impressionante da metrópole vibrante e caótica abaixo. Para ele, essa cidade era um reflexo de seu próprio sucesso. Luzes brilhantes, festas extravagantemente luxuosas e um mundo que girava ao seu redor. Mas a verdade, ele se sentia isolado, cercado pelo ouro e pelas aparências. As desigualdades lá fora eram apenas sombras que ele ignorava ao fechar as cortinas de seu apartamento. Numa noite estranha, enquanto descia de seu carro importado, algo fez parar. Uma cena inusitada se desenrolava na esquina de sua rua. Uma mulher negra, de olhar profundo e expressão de quem sabe o que significa lutar, cuidava de um grupo de crianças. Elas eram pequenos vagalumes em meio à escuridão, rodeadas por caixas de papelão e cobertores rasgados. Era como se, por um instante, o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. Victor decidiu se aproximar. Uma vozinha dentro dele, aquela que sempre havia silenciado, perguntou se era hora de descobrir o que havia entre as paredes douradas de sua vida e o que acontecia do lado de fora. Ao conversar com Mara, como ela se apresentara, ele ficou intrigado. A vulnerabilidade dela o atraía como um imã. Era alguém que, apesar de todas as dificuldades, ainda se esforçava para fazer a diferença na vida das crianças. Dias se passaram e uma curiosidade insaciável consumia Victor. Ele começou a investigar a vida dela e, em meio a documentos antigos e arquivos de notícias, sua vida desmoronou. Mara não era apenas uma mulher nos recantos da cidade. Ela era sua irmã perdida, uma irmã que ele acreditava ter morrido em um acidente na infância. O choque foi como um tapa na cara. Um evento que destruiu suas vidas e o uniu a um mundo que ele havia escolhido ignorar. Enquanto isso, Mara lutava com o luto pela família perdida, sua identidade se desmanchando como poeira ao vento. O perdão que ela tanto desejava parecendo distante, como um sonho impossível. O destino parecia tê-los unidos, mas uma sombra escura apareceu no horizonte. Um vilão que estava mais do que disposto a manter as desigualdades intactas, observava cada movimento deles. Havia um conflito crescente entre o desejo de reconexão e a opressão que proibiria essa união. À medida que Victor e Mara se aproximavam, um segredo obscuro sobre a verdade do acidente que os separara começava a emergir. Seria essa a conexão que tanto buscavam? Ou apenas mais um golpe do destino? A vida deles se cruzava sob os olhos vigilantes de um inimigo oculto, e o tempo estava se esgotando. Será que eles conseguiriam enfrentar juntos os fantasmas de seus passados conturbados? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscritos. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Victor e Mara estavam prestes a desvendar um mistério que mudaria suas vidas para sempre. O ar estava carregado de emoção e a cidade vibrava ao seu redor, como se esperasse pela revelação que se aproximava. Mas logo, tudo mudaria de forma inesperada. Eles decidiram se encontrar em um pequeno café, longe das torres e brilho do mundo de Victor. A atmosfera tranquila do lugar criava um refúgio, onde finalmente poderiam ser irmãos,
mesmo que por poucos instantes. Mara chegou nervosa, mas com um brilho de esperança nos olhos. Victor estava ansioso, e seus pensamentos giravam entre a alegria do reencontro e o tumulto das verdades que estavam prestes a emergir. Então, enquanto se sentavam à mesa ao lado da Já, urgente, dizia o texto. Intrigado, ele abriu o e-mail. O que leu fez seu estômago revirar. O documento revelava detalhes não apenas sobre o acidente de sua infância, mas sobre uma investigação em curso. Uma empresa de energia, a mesma que ele defendia em seus negócios, estava envolvida em um esquema de corrupção. E claro, o acidente que tirou Mara de sua vida havia sido causado por essa empresa. Victor mal conseguiu acreditar. A respiração apertou em seu peito, como se uma mão invisível o sufocasse. Mara, você não vai acreditar no que eu encontrei. As palavras saíram hesitantes, quase como um sussurro. Nos olhos dela, ele viu o reflexo de uma dor que ele mesmo sentia. Mas antes que pudesse terminar, houve um estrondo ensurdecedor. A vitrine do café se estilhaçou e os gritos ecoaram pela rua. Pessoas correram em todas as direções e o pânico tomou conta. Do lado de fora, uma explosão. O chão tremeu e a fumaça subiu rapidamente, misturando-se ao ar quente do dia. Victor agarrou a mão de Mara, puxando-a para perto. Precisamos sair daqui agora! A adrenalina disparou. Quando saíram, o caos se desenrolava diante deles. O café havia sido atingido por uma clara tentativa de silenciar alguém. Havia um carro preto parado próximo, e dele, uma figura conhecida saiu. Era um ex-colega de trabalho de Victor, cuja presença era marcada por uma frieza assustadora. Você se meteu em algo que não entende, Victor, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. A ligação do ataque ao que Victor havia descoberto imediatamente lhe ocorreu como um raio. Esse ex-colega não era quem aparentava ser. Uma onda de medo e culpa invadiu sua mente. Mara, você está em perigo! Ele gritou, com a voz embargada e os olhos arregalados. A reação dela foi instantânea. Eu já estou! E você não percebeu, Victor? Eles não só tentaram me matar uma vez, essa foi a segunda. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Ele se lembrou do olhar dela, da luta para cuidar das crianças, enquanto a vida parecia desfilar sem dignidade alguma. O tempo parecia parar. Com a adrenalina pulsando, os dois se afastaram rapidamente do local, passando por entre a multidão. Mas uma pergunta martelava na cabeça de Victor. Quantos segredos ainda estavam enterrados entre eles? A conexão que havia cravado um laço entre os dois agora parecia envolver uma teia cheia de traições e segredos obscuros. E logo, um novo pensamento surgiu. Será que eles eram mais do que irmãos separados por um destino cruel? E se, neste tênue fio de esperança, houvesse traços de desconfiança e estratégias manchadas de sangue? Eles precisavam de respostas. Mas cada nova revelação poderia ser um passo mais perto do abismo. As vidas deles já estavam interligadas por uma tragédia. E agora um novo pesadelo se desenhava. O que mais estava por vir? E quem poderia confiar em si mesmo quando a verdade se tornava cada vez mais sombria? Victor e Mara estavam em meio ao caos que se desenrolava ao redor deles. O coração de Victor disparava e a mão dela tremia na sua. Ele puxou Mara para longe, tentando encontrar uma saída, enquanto o barulho da cidade se tornava mais distante. Um eco distante da realidade que estavam prestes a enfrentar.
A adrenalina, ele disse, puxando-a pela mão entre a multidão que fugia. Haviam gritos, pessoas tropeçando e um pânico que se espalhava como fogo em palha seca. Mais uma explosão poderia acontecer a qualquer momento. Com os olhos fixos em direção à saída, Victor sentiu que seu mundo estava prestes a desmontar diante dele. Ele precisava garantir que ela estivesse a salvo. O que está acontecendo? Eles vão tentar nos calar. Ele murmurou, sentindo a urgência em cada palavra. Mara estava pálida, mas determinada. Não podemos deixar isso nos parar. Eu não sou uma vítima, Victor. Eu não sou. Ela afirmou, sua voz vibrando com uma força inesperada. Ele se virou, encarando-a. Não era apenas uma irmã que ele havia encontrado. Era uma mulher que tinha lutado todos os dias. Antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés. Ambos olharam para trás e, para sua surpresa, notaram que a figura do ex-colega de Victor não estava mais lá. Ele foi, Victor começou, mas as palavras morreram-lhe na garganta. Um casal próximo deles apontava, seus olhares fixos em algo behind. Victor seguiu o olhar deles, e seu estômago virou ao ver uma cena que mudaria tudo. Do fundo da fumaça, uma mulher se aproximou, com um semblante familiar. Era a professora que ele havia tido na infância, a única que ainda acreditava que Mara estava viva. Mas seu olhar agora era gelado. O que você está fazendo aqui? A voz dela soava distante, quase como um eco de uma vida que Victor já tentara esquecer. Mara, é você? A professora questionou. Num misto de surpresa e preocupação, os olhos de Mara se abriram, como se devassassem um pesadelo. O que você sabe sobre mim, sobre nós? Foi um momento tenso. A mulher hesitou, parecendo pescar palavras em sua mente, enquanto a pressão do caos ao redor deles aumentava. Vocês precisam saber a verdade. A verdade sobre o acidente. Foi tudo orquestrado. Todos estavam envolvidos. Envolvidos? O que você quer dizer com isso? Victor sentiu uma onda de desespero. Não era apenas uma questão de traumas passados. Havia algo mais sombrio nesse emaranhado. Mara estava ouvindo atentamente, seus olhos fixos na professora, como se vislumbrasse a única forma de redenção. E então, a professora lançou a bomba. Mara, você não sabe, mas o acidente não foi um acidente. Seu pai estava envolvido em um esquema muito maior. E sim, isso inclui o Victor. O que você descobrirá mudará tudo, cada parte da sua vida. Em um instante, Victor sentiu o chão sob seus pés desmoronar. As pegadas do passado se tornaram verdades cruéis. Ele tomou um passo para trás. Sua voz estava cheia de incredulidade. Não, eu não sabia de nada. Mara olhou entre os dois. Sua expressão uma mescla de confusão e raiva. Isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? Sua voz foi diminuindo, pairando sobre um medo palpável. Victor não sabia o que pensar, mas dentro dele o pavor crescia. O que mais ele havia ignorado? Uma nova explosão ao longe cortou o ar como uma lâmina. A cidade estava pegando fogo ao seu redor. E agora, a verdade parecia ser a maior arma que eles poderiam enfrentar. No instante seguinte, Mara virou-se e começou a correr, seu olhar determinado. Victor a seguiu, mas o pânico se instalou. Ele nunca imaginou que a verdade que tanto buscava fosse tão devastadora. O que mais estava escondido nas sombras da sua vida? E acima de tudo, como a liberdade deles poderia surgir em um mundo tão repleto de mentiras? Foi então que Mara se deteve, voltando-se para ele, com um olhar que queimava de intensidade. Precisamos descobrir a verdade, e talvez
tudo o que sabemos até agora seja apenas a ponta de um iceberg. Victor sentiu um nó na garganta. O que mais eles iriam descobrir juntos? E a verdade os salvaria ou os levaria à ruína? Mara se virou para Victor, seus olhos ardendo com determinação, e gritou: precisamos descobrir a verdade. E talvez tudo o que sabemos até agora seja apenas a ponta de um iceberg. Uma onda de energia a envolvia, mas Victor ainda estava paralisado, preso nas palavras da professora que ecoavam em sua mente como um sino estrondoso, revelando uma verdade dura demais para ser absorvida. Antes que pudesse processar aqueles pensamentos, uma nova explosão sacudiu a cidade. Um estrondo tão forte que fez o chão tremer debaixo de seus pés. Victor e Mara trocaram olhares de terror. O que mais estava prestes a acontecer? Eles mal tinham força para se levantar da cena do café e já estavam novamente em fuga, cercados por caos. Vamos! Gritou Victor, puxando Mara pela mão. O pânico reinava enquanto eles se afastavam rapidamente, mergulhando na multidão em pânico. Mas as palavras da professora reverberavam em sua mente, como se cada uma delas fosse uma flecha cravada no coração. Foi tudo orquestrado. Todos estavam envolvidos. Em um instante de clara desesperança, Mara parou. Victor, o que isso significa? O que você fez? A raiva misturada com confusão estava pronta para explodir. A intensidade em seu olhar o atravessou como um punhal. Eu não fiz nada. Eu não sabia que eram meus pais também. Ele estava se desfazendo sob o peso de suas próprias revelações. Nesse momento, um alvoroço se aproximou. Uma voz familiar cortou o ar, penetrante e fria, fazendo o coração de Victor acelerar ainda mais. Ele se virou e viu a figura imponente de seu pai, que estava em pé a alguns metros deles, envolto em sombras e fumaça. O olhar dele era duro, como pedra. Victor! Ele gritou, e o pânico no tom não passou despercebido. Muda! O que você está fazendo aqui? Respondeu Victor, surpreso e aterrorizado. Mara estava ao seu lado, confusa, olhando para o pai dele, que nunca havia se mostrado em público, principalmente em uma situação tão caótica. Você pode vir para casa, filho. Eu posso explicar. A voz dele era uma mistura de autoridade e desespero. Mas Victor não queria ouvir. Você sabia sobre o acidente e nunca me contou. O que mais está escondendo? O que você tem a ver com isso tudo? A frustração e a dor estavam à flor da pele. Ele dava passos em direção ao pai, e a tensão crescia entre eles como uma tempestade prestes a eclodir. Então, no calor da batalha emocional, o pai de Victor fez um movimento em direção a Mara, e a expressão em seu rosto mudou de autoridade para algo que Victor nunca tinha visto: medo. Mara, você precisa ficar longe do meu filho. Você não é quem pensa que é. O mundo parou por um segundo. Mara olhou para Victor, o medo agora substituindo a determinação em seu olhar. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou. O tremor em sua voz era palpável. Diante da revelação do pai, Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela não é a sua irmã. Na verdade, ela é a filha da minha amante. O impacto dessas palavras ecoou entre as paredes do caos ao redor deles, como um eco inquietante. Mara ficou paralisada, os olhos arregalados, e o coração de Victor afundou. A verdade que estava começando a construir entre eles havia vindo à tona, mas agora tudo parecia despedaçado. Você está mentindo! Mara gritou, cercando Victor com os braços como se tentasse se proteger de uma verdade
Insuportável! Não é possível! As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando e ele sentiu que o ar se esvaía de seus pulmões. Mas uma sensação estranha começava a se formar dentro dele. Você não sabe a verdade. O acidente foi um acerto de contas. Seu pai não era o que parecia. Ele estava envolvido com pessoas poderosas e por isso sua mãe. A voz do pai de Victor se tornava cada vez mais baixa, mas cada palavra parecia atravessar o céu. Mara olhou para Victor com desespero. Você sabia? O olhar dela era uma mistura de dor e confusão. Ele não conseguia responder. Cravos de dúvida e lealdade estavam enterrados em seu peito. Eu não sei o que acreditar mais, gritou. A cidade parecia se mover ao seu redor em câmera lenta. As vozes da multidão ficaram distantes, e então um grito cortante ecoou na rua. Um tiro disparou ao fundo, e o clima instantaneamente se transformou. Uma sombra da morte pairava, e a verdade que parecia tão clara agora estava mergulhada em dúvidas e traições. Victor se virou rapidamente para ver onde o tiro havia vindo. Caos se instalava novamente, e o tempo parecia se dividir. O que mais viria à tona? E se o verdadeiro inimigo estivesse mais próximo do que imaginaram? A conexão deles estava em queda livre, e a necessidade de o futuro deles dependia de respostas que pareciam cada vez mais distantes. E a única coisa que restava era o eco de questionamentos. Quem realmente eram? O que mais estavam dispostos a perder? Mara se virou para Victor, seus olhos ardendo com determinação, e gritou: "Precisamos descobrir a verdade! E talvez tudo o que sabemos até agora seja apenas a ponta de um iceberg." Uma onda de energia a envolvia, mas Victor ainda estava paralisado, preso nas palavras da professora que ecoavam em sua mente como um sino estrondoso, revelando uma verdade dura demais para ser absorvida. Antes que pudesse processar aqueles pensamentos, uma nova explosão sacudiu a cidade. Um estrondo tão forte que fez o chão tremer debaixo de seus pés. Victor e Mara trocaram olhares de terror. O que mais estava prestes a acontecer? Eles mal tinham força para se levantar da cena do café, e já estavam novamente em fuga, cercados por caos. "Vamos!" gritou Victor, puxando Mara pela mão. O pânico reinava enquanto eles se afastavam rapidamente, mergulhando na multidão em pânico. Mas as palavras da professora reverberavam em sua mente, como se cada uma delas fosse uma flecha cravada no coração. Foi tudo orquestrado, todos estavam envolvidos. Nesse momento tumultuado, algo inesperado aconteceu. Do nada, uma figura surgiu entre a fumaça e o caos. Um homem alto, com um capuz cobrindo o rosto, avançou em direção a eles. Ele parecia saber exatamente onde estavam e o que buscavam. Os olhos de Victor se arregalaram ao notar a silhueta familiar. Não era possível. Era um amigo da infância, Lucas, que havia desaparecido há anos em circunstâncias misteriosas. "Victor! Mara!" Ele gritou a voz translúcida sob o estrombo ao fundo. Victor hesitou. O que ele estava fazendo aqui? E por que agora esse reencontro? "Você está vivo! Mas como?" Victor perguntou atordoado. Mara estava igualmente em choque. Lucas sempre fora o melhor amigo, mas sua ausência deixara um buraco na vida de Victor. "Temos pouco tempo," Lucas disse, olhando nervosamente em volta. "Eles vêm atrás de você." Ele se aproximou e Victor pôde ver uma ferida em sua bochecha, uma cicatriz que não havia visto antes. "Eu sei tudo. O acidente, o que aconteceu com a sua irmã e... tudo isso não foi acidental.
Mara franziu a testa, desorientada. O que você quer dizer? O que você sabe? O tom dela estava carregado de emoção, misturando raiva e confusão. A verdade é mais complicada do que você imagina, ele disse. Sua voz baixa e urgente. Eles estão investigando e querem silenciar vocês. O seu pai não é quem você pensa que é, Victor. E a sua mãe? Um tiro cortou o ar e Lucas se afastou, puxando-os para uma viela. O movimento foi rápido, quase instintivo. O coração de Victor disparava. Lucas, o que você está dizendo? O que tem a ver com minha mãe? Victor sentiu uma onda de medo misturada a um desespero que nunca havia experimentado. Ela mentiu sobre tudo. O acidente, o que aconteceu naquela noite, você precisa saber que ela estava envolvida. E Mara, você não é apenas uma vítima. Você é o resultado de um plano muito maior. Seu pai não era apenas um homem comum. Ele está ligado a tudo isso. As palavras de Lucas cortaram como facas. Mara olhou de Lucas para Victor e o mundo pareceu desabar ao seu redor. O que você está dizendo, Lucas? Meu pai? Envolvido no quê? O desespero em sua voz reverberava como um grito na noite sombria. Vocês têm que sair agora. O grupo por trás do que aconteceu com vocês está mais perto do que imaginam. E eles não hesitarão em eliminar quem estiver no caminho deles. A verdade é que há mais pessoas envolvidas. Muitas mais! Lucas exclamou, parecendo nervoso, a adrenalina correndo em suas veias. Victor estava em estado de choque. Tudo o que ele pensou que sabia agora parecia uma mentira. Os laços de família, a dor da perda, tudo se misturava em um emaranhado de traições. Mas como? Como você sabe disso tudo? Sua voz estava tensa, quase um sussurro. Porque eu estava lá. Naquela noite, eu vi seu pai e sua mãe discutindo sobre isso. Eles estavam apavorados. E não era só sobre vocês. Era sobre algo maior. Algo que ninguém poderia imaginar. O silêncio caiu sobre eles como um manto pesado. Victor se perguntava quantas verdades ainda estavam escondidas. O que mais ele havia ignorado? E mais assustador, até que ponto chegaria para proteger os segredos que aqueles ao seu redor guardavam? E, olhando nos olhos de Mara, ele percebeu o quão quebrada estava a confiança entre eles. Como poderia acreditar em alguém tão próximo, se tudo o que sabia estava se desmoronando? E foi então que o verdadeiro terror começou a se analisar. O estrondo dos tiros ecoava ao fundo. Mas o que mais seria revelado? E, por fim, o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que eles podiam imaginar. O tempo não era um aliado, e a cada segundo perdido, a sombra do passado se tornava mais ameaçadora. Mara se virou para Victor, seus olhos ardendo com determinação, e gritou: "Precisamos descobrir a verdade. E talvez tudo o que sabemos até agora seja apenas a ponta de um iceberg." Uma onda de energia a envolvia, mas Victor ainda estava paralisado, preso nas palavras da professora que ecoavam em sua mente como um sino estrondoso, revelando uma verdade dura demais para ser absorvida. Antes que pudesse processar aqueles pensamentos, uma nova explosão sacudiu a cidade. Um estrondo tão forte que fez o chão tremer debaixo de seus pés. Victor e Mara trocaram olhares de terror. O que mais estava prestes a acontecer? Eles mal tinham força para se levantar da cena do café. E já estavam novamente em fuga, cercados por caos. "Vamos!" gritou Victor, puxando Mara pela mão. O pânico reinava enquanto eles. Mas as palavras da professora reverberavam em sua mente como se cada uma delas fosse uma flecha cravada no coração. Foi tudo orquestrado,
todos estavam envolvidos. Nesse momento tumultuado, algo inesperado aconteceu. Do nada, uma figura surgiu entre a fumaça e o caos. Um homem alto, com um capuz cobrindo o rosto, avançou em direção a eles. Ele parecia saber exatamente onde estavam e o que buscavam. Os olhos de Victor se arregalaram ao notar a silhueta familiar. Não era possível. Era um amigo da infância, Lucas, que havia desaparecido há anos em circunstâncias misteriosas. Victor, Mara! Ele gritou, a voz translúcida sob o estrondo ao fundo. Victor hesitou. O que ele estava fazendo aqui? E por que agora esse reencontro? Você está vivo! Mas como? Victor perguntou atordoado. Mara estava igualmente em choque. Lucas sempre fora o melhor amigo, mas sua ausência deixara um buraco na vida de Victor. Temos pouco tempo, Lucas disse, olhando nervosamente em volta. Eles vêm atrás de você. Ele se aproximou e Victor pôde ver uma ferida em sua bochecha. Uma cicatriz que não havia visto antes. Eu sei tudo. O acidente. O que aconteceu com a sua irmã. E tudo isso não foi acidental. Mara franziu a testa, desorientada. O que você quer dizer? O que você sabe? O tom dela estava carregado de emoção, misturando raiva e confusão. A verdade é mais complicada do que você imagina, ele disse, sua voz baixa e urgente. Eles estão investigando e querem silenciar vocês. O seu pai não é quem você pensa que é, Victor. E a sua mãe? Um tiro cortou o ar e Lucas se afastou, puxando-os para uma viela. O movimento foi rápido, quase instintivo. O coração de Victor disparava. Lucas, o que você está dizendo? O que tem a ver com minha mãe? Victor sentiu uma onda de medo misturada a um desespero que nunca havia experimentado. Ela mentiu sobre tudo. O acidente, o que aconteceu naquela noite. Você precisa saber que ela estava envolvida. E Mara, você não é apenas uma vítima. Você é o resultado de um plano muito maior. Seu pai não era apenas um homem comum. Ele está ligado a tudo isso. As palavras de Lucas cortaram como facas. Mara olhou de Lucas para Victor e o mundo parecia desabar ao seu redor. Que você está dizendo, Lucas? Meu pai? Envolvido no quê? O desespero em sua voz reverberava como um grito na noite sombria. Vocês têm que sair agora. O grupo por trás do que aconteceu com vocês está mais perto do que imaginam. E eles não hesitarão em eliminar quem estiver no caminho deles. A verdade é que há mais pessoas envolvidas. Muitas mais! Lucas exclamou, parecendo nervoso, a adrenalina correndo em suas veias. Victor estava em estado de choque. Tudo o que ele pensou que sabia agora parecia uma mentira. Os laços de família, a dor da perda, tudo se misturava em um emaranhado de traições. Mas como? Como você sabe disso tudo? Sua voz estava tensa, quase um sussurro. Porque eu estava lá, naquela noite. Eu vi seu pai e sua mãe discutindo sobre isso. Eles estavam apavorados. E não era só sobre vocês. Era sobre algo maior, algo que ninguém poderia imaginar. O silêncio caiu sobre eles como um manto pesado. Victor se perguntava quantas verdades ainda estavam escondidas. O que mais ele havia ignorado? E mais assustador, até que ponto chegaria para proteger os segredos que aqueles ao seu redor guardavam? E olhando nos olhos de Mara, ele percebeu o quão quebrada estava a confiança entre eles. Como poderia acreditar em alguém tão próximo, se tudo o que sabia estava se despedaçando? Foi então que Lucas soltou uma frase que mudou tudo. Eu sou filho do homem que orquestrou tudo isso, e a sua mãe estava envolvida também. Meu pai
é o verdadeiro responsável pelo acidente. Ele precisa de você, Victor, mas para isso, precisa que vocês acreditem que ele não teve culpa. O choque navegou pelo corpo de Victor, um nó se formando em sua garganta. Você tá falando sério? Você é filho de quem? Ele mal conseguia formular as palavras. A mente dele girava, tentando entender a magnitude da revelação. O olhar de Mara se transformou. A determinação que antes ardia, agora se misturava com a dúvida. O quê? Como? Como você pode ser filho dele? Os olhos dela se encheram de pânico. Ele fez promessas. Promessas que eu não posso quebrar. Essa frase saiu da boca de Lucas como um veneno, e Victor soube que a ameaça estava mais perto do que imaginava. O verdadeiro inimigo estava escrito nas páginas que ele ainda não havia lido. Terraville era a verdade que agora pulsava na cidade em chamas. Estavam todos conectados de alguma forma. E enquanto o som dos tiros ressoava ao fundo, uma nova pergunta permeava suas mentes. Até onde a lealdade de Lucas poderia ir? Mara se afastou, seu espírito em pedaços. Victor, o que devemos fazer agora? A incerteza na voz dela cortava o ar. O futuro deles parecia mais sombrio do que nunca. E a única certeza era a busca por respostas que agora pareciam tão perigosas. O tempo estava se esgotando e a cidade ardia enquanto os segredos vieram à tona, aguçando a tensão. Cada passo os levaria mais perto da verdade, mas a essa altura, quem eles poderiam realmente confiar? Uma nova sombra espreitava nas esquinas. Mara se virou para Victor, seus olhos ardendo com determinação, e gritou. Uma onda de energia a envolvia, mas Victor ainda estava paralisado, preso nas palavras de Lucas, que ecoavam em sua mente. As palavras de Lucas o atingiram como um soco no estômago. O que ele sabia sobre o acidente? O que Mara sabia? E essa lealdade que ele havia sentido por todos esses anos? As paredes estavam se fechando e eles não tinham tempo. As sirenes ao longe aumentavam de intensidade, anunciando que o caos se espalhava, que estavam em perigo. Vamos! Gritou Victor, puxando Mara pelo braço. A adrenalina elevava seu pânico enquanto eles corriam pelas ruas apinhadas. O ar estava pesado com fumaça, esquivando-se dos gritos e do clamor da multidão. Mas enquanto eles se afastavam, a expressão de Lucas se tornava cada vez mais sombria. Eu não posso ficar aqui. Eles estão me mantendo em segredo. Precisam de mim. A única maneira de você saber a verdade é através de mim. Lucas disse, sua voz tremendo. Ele olhou para o horizonte, seu rosto pálido com a realização aterrorizante do que poderia acontecer a seguir. Mãe e pai estavam envolvidos com algo maior, e o tempo está se esgotando. Ele acrescentou rapidamente, antes de se virar e começar a correr na direção oposta. O movimento súbito fez o coração de Victor disparar. O que estava acontecendo? Mara, espere! Victor gritou. Mas ela o puxou, seus olhos fixos em Lucas, que desaparecia no meio da multidão. O desespero a dominava. Mas antes que pudesse se mover, uma série de tiros cortou o ar. O som da bala ecoou como um trovão, e a multidão começou a entrar em pânico, correndo em todas as direções. Victor e Mara ficaram paralisados. O que foi isso? A voz cheia de medo. Eles estão tentando nos pegar! Mas enquanto o caos se desenrolava, um homem com um capuz emergiu da fumaça. Ele avançou na direção de Victor e Mara, com um olhar fixo e concentrado. Victor! Gritou, sua voz inconfundível. E quando o capuz caiu, a verdade que Victor temia se revelou diante dele. Era seu pai, pálido e com os olhos arregalados, a expressão carregada de algo que parecia mistura de desespero e determinação. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer.
A vida de vocês está em jogo. Mãe? Onde está a mamãe? Victor não podia conter a angústia na voz. E cada descoberta conectar os pontos. E cada descoberta o deixava mais aterrorizado. Ela não está a salvo. O que você precisa saber é que toda essa bagunça faz parte de um plano muito maior do que você imagina. As palavras do pai eram um misto de súplica e pânico. Então, do nada, o chão sob seus pés começou a tremer. Uma explosão perto os lançou ao chão. Os três, agora em um emaranhado de confusão, se levantaram rapidamente. Victor olhou para o pai, a raiva e a dor refletida nas expressões deles. Você sabia de tudo e não disse nada. Como você pode fazer isso com a gente? Calem-se! Precisamos sair daqui antes que eles encontrem vocês. Uma nova onda de pânico tomou conta de todos. Lucas, ele era o filho de quem? E por quê? Victor não entendia. Tudo estava tão confuso, enquanto o caos se espalhava e as palavras se entrelaçavam. Ele percebeu que as revelações deixavam um rastro de destruição. Antes que pudesse digerir tudo, uma nova explosão ressoou. Desta vez, mais perto. E a fumaça cobriu tudo, ofuscando a visão. O céu parecia desabar. Nesse momento de confusão, alguém começou a gritar, chamando o nome de Mara. Tinha de ser uma ilusão, mas a voz era familiar. O coração de Victor afundou. Mãe? Ele sussurrou, suando enquanto girava na direção do som. E lá estavam eles, a mulher conhecida, olhar sereno e triste. Victor, você precisa saber. Eu sou a verdadeira responsável pelo acidente. Foi tudo minha culpa. As palavras dela o atingiram como um raio. Ele congelou. Tudo o que ele pensava que sabia estava desmoronando. Mara virou-se com semblante pálido e Victor sentiu o chão desmoronar sob os pés. O caos ao redor deles parecia irrelevante comparado à magnitude daquela revelação. Como assim? O que era verdade e o que era mentira? O nó na garganta de Victor se densificava enquanto ele tentava processar essa nova camada de traições. O passado e o presente estavam se entrelaçando de forma aterrorizante. E a única certeza era que a verdade era mais obscura do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. O que mais estava escondido nas sombras? Uma onda de incerteza o envolveu, enquanto ele encarava a mulher que acreditava conhecer, agora transformada em uma figura estranha no meio do caos. Mara ficou paralisada. O choque nas palavras da mãe balançava seu mundo. Enquanto as sirenes soavam como ecos de um pesadelo crescente, ela não conseguia processar a magnitude da revelação. Você é a responsável? O ar parecia se espremer em seus pulmões. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados, como se a verdade tivesse se manifestado em um soco direto ao estômago. Foi um acidente, não intencional, a mãe disse, a voz trêmula. Desculpe, minha filha, eu só queria proteger vocês. Era uma tentativa de justificar que soava vazia. Victor olhou para Mara. Seu coração parecia estar em uma montanha russa de emoções. A mulher à sua frente não era apenas sua mãe, mas a arquitetadora de uma dor que eles nunca haviam superado. No que você estava envolvida? Mara disparou, a raiva pulsando como um motor acelerado. Victor sentiu a temperatura do ar evaporar à sua volta. Eles estavam em meio a uma tempestade, e agora a própria mãe deles era um dos relâmpagos. Mas antes que a discussão pudesse se aprofundar, uma nova explosão iluminou a noite, jorrando fragmentos de vidro e destroços em todas as direções. O barulho era ensurdecedor. Uma onda de força os empurrou para o chão. O que era isso? Um ataque! Victor se levantou, tentando proteger Mara. A fumaça começou a encobrir tudo, transformando o cenário em um pesadelo. Saia daqui! Gritou ele, puxando Mara pela mão.
A cidade estava em frenesi e a dúvida tomou conta de sua mente. Ele sentia que cada vez que pensava que as coisas poderiam melhorar, mais segredos apareciam. Mas o que mais poderia ser revelado? Quando a poeira começou a assentar, uma sombra se aproximou deles. Era Lucas, pálido e ofegante. Tudo isso é uma armadilha. Eles estão vindo e precisamos ir agora. Ele olhou rapidamente para o pai de Victor, que agora tinha uma expressão de um homem desesperado. Lucas, o que você sabe que nós não sabemos? Victor perguntou, sentindo a urgência aumentarem os batimentos de seu coração a cada nova revelação. Eu ouvi coisas. Yes, estão tentando capturá-los. Querem apagar a prova que dá origem a tudo isso. Se nós não correr, você vai pagar por isso. A voz de Lucas estava meio tremendo. Havia um brilho no olhar dele que era misto de medo e determinação. O pai de Victor olhava os três, tentando manter a calma. Mas Victor podia ver que as fissuras começavam a se abrir em sua fachada de controle. Eu não posso deixá-los levarem vocês, ele disse, convicto. Mas Victor podia notar que havia alguma coisa ali. Um cuidado que não correspondia ao homem que ele pensava ter conhecido. Mãe, por que você não me disse tudo isso antes? A voz de Mara era um sussurro, mas as palavras mexiam com a fragilidade do momento. As aves em volta já estavam voando em desespero, e um novo estrondo ecoou ao longe. E então, um grito cortante ecoou pela rua. Uma figura coberta com um manto escuro apareceu, avançando rapidamente, como uma sombra se infiltrando na luz. Era uma mulher. Seus olhos brilhavam com um propósito que fazia o sangue de Victor congelar. Mãe, quem é ela? O medo na voz de Mara era palpável. A mulher se aproximou e no instante em que sua face se iluminou com a luz de um lampião, Victor ficou pasmo. Ela está viva. Era a amante do pai. E a mulher que, segundo a mãe, havia provocado a separação, estava bem à sua frente, mas com um olhar de satisfação que falava volumes. Sim, Victor, eu sou quem você sempre pensou que estava longe. A verdade é que eu sempre estive aqui. E agora? Nós teremos que fazer uma escolha. O clima sobressaltou. Que escolha? O tempo parou por um segundo. Victor piscou e sentiu o chão sumindo sob seus pés. A traição se entrelaçava em cada palavra. Ele olhou para Mara e Lucas, buscando apoio. Mas no fundo ele sabia. A verdade. A verdadeira natureza das relações que eles construíram estava se desmanchando. Tudo o que acreditavam até ali estava prestes a colapsar em um único momento de clareza. Mãe, quem mais sabe disso? Ele perguntou, o terror se apoderando dele. Ela sorriu, mas não respondeu. Isso era o que mais o aterrorizava. O futuro deles estava em jogo. E a única certeza naquela cidade em chamas era que, até encontrar a verdade, ninguém estava salvo. Quem escolheria acreditar? E mais importante, quem sobreviveria a isso? Mara ficou paralisada. O choque nas palavras da mãe balançava seu mundo. As sirenes soavam como ecos de um pesadelo crescente, e ela não conseguia processar a magnitude da revelação. Você é responsável? O ar parecia se espremer em seus pulmões. A mulher à sua frente não era apenas sua mãe, mas a criadora de uma dor que eles nunca haviam superado. Foi um acidente, não intencional, a mãe disse, a voz trêmula. Ela tentava justificar,
mas isso soava vazio. Victor olhou para Mara, seu coração parecia em uma montanha russa de emoções. A mulher que sempre lutou por eles, agora era causadora daquela dor. A casa se dissolve em um fedor de fumaça e culpa. No que você estava envolvida? Mara disparou, a raiva pulsando como um motor acelerado. A tensão no ar era palpável, uma questão de segundos antes que tudo explodisse novamente. Victor sentiu a temperatura do ar evaporar à sua volta. Alguém tinha que ser responsável, e a quem mais poderiam culpar senão a mãe deles? Mas antes que a discussão pudesse se aprofundar, uma nova explosão iluminou a noite, jorrando fragmentos de vidro e destroços em todas as direções. O barulho era ensurdecedor. Uma onda de força os empurrou para o chão. O que era isso? Um ataque? Victor se levantou, tentando proteger Mara. A fumaça começava a encobrir tudo, transformando a cena em um pesadelo. "Saia daqui!" gritou ele, puxando Mara pela mão. A cidade estava em frenesi. A dúvida tomou conta de sua mente. Ele sentia que cada vez que pensava que as coisas poderiam melhorar, mais segredos surgiam. Mas o que mais poderia ser revelado? Enquanto os três tentavam encontrar um caminho para a saída, uma figura masculina surgiu das sombras, movendo-se rápido. Ele estava vestido com um terno escuro e usava óculos escuros, mesmo no meio do caos. Ao se aproximar, reconheci o homem. Era Ricardo, um velho amigo da família. Um homem sempre sério, mas agora com um semblante sombrio. "Vocês não deveriam ter vindo até aqui. É um erro!" ele exclamou, olhando ao redor, visivelmente apreensivo. "Estão em perigo? Seus nomes estão na lista deles." "Quem são eles?" Victor gritou. A urgência de sua pergunta flertava com o desespero. Era como se ele estivesse tentando abrir uma porta que se recusava a se abrir. Ricardo hesitou. A expressão de preocupação em seu rosto se aprofundou. A organização a que seu pai fazia parte. Ele devia muito a eles, e o acidente foi uma jogada para encobrir algo maior. Agora, eles querem vocês, porque sua mãe e seu pai tinham informações que não deveriam. Mara olhou para a mãe, sua expressão misturada com dor e confusão. "Você está dizendo que o acidente foi intencional?" A incredulidade fazia sua voz tremer. "Exatamente. E vocês são as próximas peças nesse jogo." Ricardo se virou para eles, então virou-se rapidamente novamente, como se sentisse olhos nas costas. Victor sentiu seu coração disparar. Ele não queria acreditar. Era um pesadelo. Um daqueles que você acorda e ignora, mas agora estava bem na sua frente. A mulher que vocês estavam tentando entender, que já não era mais uma desconhecida, era também a chave de um mistério sombrio. E sua mãe havia lhe deixado uma mensagem que eu encontrei. Disparou Ricardo, os olhos amarelados. Ela disse que precisávamos encontrar algo antes que os nossos segredos fossem expostos. Um medalhão. Era a única proteção que teriam. Ele falava rápido, o pânico em sua voz misturando-se à fumaça. No momento, a mãe de Mara deu um passo à frente, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Não foi intencional. Eu nunca pretendia machucar ninguém." A emoção dela era palpável, mas a dúvida começava a assolar Victor. "Você não entende. Eu estava tentando proteger vocês. Naquela noite eu sabia que algo havia dado errado. Mas eles estavam me pressionando." O desespero se tornou uma energia turbulenta, e Victor sentiu sua mente girar. Então, antes que qualquer um pudesse responder,
Um novo estrondo ecoou atrás deles, e uma figura encapuzada apareceu na esquina da rua. Era um homem alto, sua presença ameaçando o ar ao redor. O que você fez, Ricardo? Eles não podem saber da minha presença. O tom dele era frio, e a tensão aumentava com cada passo que ele dava. O tempo parecia parar. Uma clareza de terror se abateu sobre eles. Victor, Mara e a mãe agora estavam cercados. Havia tantas verdades, tantas mentiras entrelaçadas. E cada uma delas pesava em seu coração. Vamos agora! Implorou Ricardo, puxando Mara e Victor, enquanto a mãe deles paralisava em choque. Mas Victor não podia ir. Olhando para a mãe, ele se deparou com alguém que não era mais uma heroína, mas uma mulher cheia de erros. Não! Eu preciso saber a verdade! Sua voz estava tingida de dor e revolta. E tudo o que ele precisava fazer era dar um passo à frente. Mas a escuridão adiantou-se. Foi tudo o que ele viu antes de um estrondo ensurdecedor o engolir, puxando tudo para o desconhecido. E o que mais eles iriam descobrir? O que mais estava escondido na penumbra de suas vidas? O caos aumentava ao redor deles. A mãe de Mara estava em choque, e a imagem do homem que se aproximava, encapuzado, se tornava cada vez mais nítida, a tensão preenchendo o ar como uma eletricidade prestes a explodir. Mãe, por que você não me disse nada disso antes? Mara gritou, a dor nas palavras dela ecoando como um eco distante. O medo estava desenhado em seu rosto, e Victor sentia sua própria coragem sendo testada cada vez mais. Ele queria entender, mas a verdade parecia um labirinto sem saída. A figura coberta avançou, e assim que o capuz caiu, os olhos de Victor se arregalaram. É você! Ele quase gritou, reconhecendo um velho amigo das sombras do passado. Era Ricardo, aquele que havia desaparecido e que agora retornava como um espectro entre a fumaça. Ele pode nos ajudar! A mãe de Mara disparou, mas a incerteza em sua voz era palpável. O rosto de Ricardo era uma máscara de preocupação. Precisamos sair daqui, agora! Eles estão vindo! Um novo estrondo ecoou e a cidade parecia desmoronar. Ricardo puxou Mara e Victor, mas as lembranças da mãe começavam a despedaçar a confiança que havia se construído. Você ainda não entendeu que estou fazendo isso por vocês? Ela gritou, sua voz tremendo no ar pesado. Fazendo isso por nós ou para se proteger? Mara respondeu cruelmente. E Victor sentiu a tensão crescendo. A raiva, a dor e a necessidade de resposta se entrelaçavam em um nó forte e invisível. Lucas havia se juntado a eles, e agora a preocupação em seu olhar era evidente. Escutem, se não forem rápidos, tudo estará perdido. A verdade se desintegrará diante de vocês. Ele estava certo. O som das sirenes nunca pareceu tão próximo. Então, do outro lado da rua, uma figura encapuzada apareceu. As sombras se aglomeravam em torno dela à medida que o rosto era revelado. O que estão fazendo aqui? Uma voz grave reverberou e todos congelaram. Era um homem de aparência familiar, um antigo aliado que sempre fora visto à distância. E agora estava em pé, impositor. A segurança dele era desarmante. É uma armadilha! Vocês não deveriam ter vindo! O homem disse, mas antes que pudesse terminar, uma explosão à distância rompeu a conversa. O eco lhe fez perder o foco e o chão tremer. Não temos tempo! Victor gritou, puxando Mara e Lucas para longe. A cidade estava ardendo ao fundo. E cada passo que davam era como um ato de rebelião contra um destino sombrio. Eles não podiam deixar que os segredos viessem à tona. Precisavam encontrar o medalhão.
a chave para a verdade e para a sobrevivência. Me escutem! Aproximem-se! Gritou Ricardo, suas palavras rasgando a tensão no ar. Era o momento da decisão. Eles começaram a correr e o grupo agora estava unido em uma fuga desesperada. O peso da verdade ainda pendia sobre eles, mas eles sabiam que precisavam continuar. Finalmente encontraram um pequeno abrigo. O lugar estava escuro, mas a adrenalina não deixava espaço para o medo. Eles ofegavam. "O que faremos agora?" perguntou Mara, a vulnerabilidade na voz dela quebrando um pouco do gelo. "Precisamos encontrar respostas, voltar ao ponto zero e, quem sabe, o medalhão talvez revele os segredos", diz Victor, olhando para os rostos ao seu redor. A determinação queimava em seus olhos. Enquanto a fumaça se dissipava, o grupo sabia que tinha que enfrentar o que se aproximava. Mas mesmo diante das incertezas, uma centelha de esperança começou a surgir entre eles. A união estava mais forte. "Vamos descobrir de uma vez por todas quem somos, e a verdade não nos derrubará", Victor exclamou. E mesmo se o futuro restava incerto, ele sentia que juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Era só o começo. E agora, para você que está aqui, eu preciso que faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E saga o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas tenham acesso a essa história intensa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E pelo amor de tudo que é sagrado, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama. Não deixe para depois. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos ser parte dessa jornada.